Fala galera, tudo bem com vocês? E aí? Bom, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez a nossa aula vai ser sobre argumentação novamente. A gente já teve duas aulas sobre argumentação. A primeira eu falei um pouco sobre a importância de um argumento num texto. Caso vocês não viram, é importante ir lá ver a primeira. A segunda, que foi a última sobre argumentação, foi sobre argumentação por autoridade, isso. E essa aula agora vai ser argumentação por analogia. Vamos trabalhar bem ela, acredito que vocês vão entender facilmente. E também é uma outra possibilidade de argumento, então para vocês não ficarem só em um tipo de argumento, ou caso vocês tenham mais facilidade de usar um ou outro, dependendo de qual for o tema. Então é bom ter várias possibilidades de argumentação diferentes, tá? Assistam os outros vídeos para saber até que ponto que a gente está. E então a gente vai falar um pouco sobre analogia aqui. Bom, analogia significa uma relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos, ou seja, é você fazer uma comparação. Então, argumentação por analogia é uma argumentação por comparação. Então a gente vai fazer uma comparação para dizer ou defender alguma coisa ou criticar alguma coisa. Então a ferramenta de articulação que você vai utilizar para ganhar a opinião do leitor, que é essa a função do seu texto, para emitir a sua opinião de forma concisa, você vai usar uma comparação nesse caso. Então você vai comparar uma coisa com outra para dizer, através dessa comparação a gente consegue ver que isso que eu estou propondo aqui é melhor, ou isso que eu estou criticando é uma coisa séria, enfim. Então a comparação é a ferramenta no caso. Então o argumento vai utilizar fatos, acontecimentos ou qualquer outro tipo de exemplo que pode facilitar a compreensão da pessoa. Então a pessoa vai visualizar. Muitas das vezes a gente usa comparações para fazer a pessoa visualizar bem o que a gente está querendo dizer. Por exemplo, na igreja a gente usa muito essas formas de linguagem para dizer, olha, para ficar bem claro para vocês, é como se fosse tal coisa, entendeu? Então você usa outra coisa para deixar claro aquilo que você está querendo dizer. E também para aproximar o leitor de você, porque quando você faz uma comparação, é como aqueles comerciais que eles querem... Qual que é a função do comercial? Ele quer te fazer sentir que aquele comercial faz sentido para você, que aquele produto faz sentido para você. E a analogia, ela no fundo tem uma mesma, um potencial parecido, porque ele vai fazer o quê? Você olhar e falar, nossa, faz sentido, esse exemplo que ele me deu de coisas reais da vida, de coisas talvez óbvias, me faz acreditar mais nesse argumento. Então, é basicamente isso, é uma comparação. A gente vai ver aqui exemplos, a gente vai ver como aplicar, mas é bem básico, é uma comparação. Essas aulas de argumentação, elas são coisas que talvez que provavelmente você já usou várias vezes na sua vida, todo mundo já comparou, todo mundo já citou palavras de alguém, como na última aula eu falei, mas aqui a gente vai ver como colocar isso num texto e como que isso ajuda, tá? Então, enfim, o argumento por analogia, ele vai fazer uma comparação que visa deixar mais claro, praticamente, a sua ideia, a sua opinião, e aproximar esse leitor da sua opinião, da sua defesa. Uma coisa que eu coloquei no último vídeo, e também preciso falar nesse, é lembrar da coerência. Então, todos esses exemplos a gente precisa ter uma coerência. Quando eu vou citar o pensamento de alguém, não adianta eu falar uma coisa que é absolutamente nada a ver. Como eu disse, estou falando de educação, eu cito uma frase de uma pessoa falando sobre amor, tipo, que não vai se encaixar ali. Então, não. É igual eu for fazer uma comparação que não vai ter a ver, entendeu? Eu pegar uma coisa que não tem nada a ver, que não vai fazer um sentido naquilo que eu estou falando, e então não vai ter uma coerência. Então a coerência é sempre muito importante.
eu vou falar, tem que estar claro, tem que fazer sentido. Não adianta colocar só uma citação ou só colocar uma analogia que não tem nada a ver, entendeu? Então, basicamente é isso. Vamos lá, eu coloquei alguns exemplos aqui que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Então, primeiro eu coloquei o quê? Um exemplo de comparação para vocês se lembrarem de como que funciona isso aí. Jesus usando o corpo como analogia para a igreja. Para quem conhece a Bíblia, sabe que Jesus falou que a igreja é como um corpo e ele é a cabeça. Então, olha a analogia que Jesus estava fazendo ali. Ele estava querendo falar sobre igreja, querendo falar sobre a importância da união, de estar todo mundo no mesmo foco, todo mundo obedecer a ele, a mensagem dele, a palavra dele, as ordens dele. Então ele faz uma analogia. Olha como que isso faz a gente pensar muito mais fácil. Então quando ele fala assim, que a igreja é como um corpo, que nós somos todos um corpo, a gente consegue visualizar isso, a gente consegue pensar, nossa, um corpo. Então eu sou uma parte desse corpo, eu não sou esse corpo todo, e a cabeça é ele. Então todo o corpo segue as ordens da cabeça. Então fica muito claro o que ele quis dizer. E é isso. Esse é um exemplo muito... um exemplo claro, por exemplo, do que eu estou dizendo. Então Jesus usa a igreja e o corpo como analogia, entendeu? Então você vai ter ali no seu texto um objeto que você está defendendo, um tema, e você, para defender essa ideia, você vai lá e usa alguma ferramenta de comparação que você tem para deixar claro, por exemplo, como Jesus deixou. Outro exemplo muito conhecido para quem já começou a estudar filosofia, a maioria das pessoas que já estudam um pouco de filosofia já ouviu isso, que é o exemplo da caverna de Platão. Ou seja, ele fala sobre o mito da caverna, e nesse mito da caverna ele diz que, basicamente, claro que tem alguns detalhes, mas basicamente contando para vocês, ele disse que as pessoas vivem em uma caverna, e nessa caverna eles veem a sombra da luz que vem de fora. Então eles só conhecem as coisas pela sombra. E quando uma pessoa vai lá para fora e vê o mundo real e vê as coisas do mundo, ela se espanta e tem contato com o verdadeiro conhecimento. E a filosofia é isso, é uma luz. É como se nós estivéssemos dentro de uma caverna antes de conhecer a filosofia. A partir do momento que a gente conhece a filosofia, a gente sai dessa caverna, a gente conhece as coisas verdadeiramente como elas são. Então olha a comparação que ele faz. Ele cria uma imagem para deixar bem claro o que ele está querendo dizer para a gente. Então esse exemplo de Platão também é um exemplo. Aliás, esses exemplos você pode usar no seu texto, como eu disse, se tiver coerência, se tiver a ver. É bem difícil encaixar isso num texto, mas é mais para vocês entenderem. Porque o exemplo, vocês que tem que ter nas suas cabeças, entendeu? Dois exemplos que eu peguei assim que podem ser generalizados, dependendo do tema que vocês falarem, por exemplo, falar do pilar. O pilar, a gente sempre fala assim, quando alguma coisa ela é construída num pilar, ou os pilares de algo não podem ser retirados ou devem ser cuidados, porque senão toda a estrutura cai. E, por exemplo, se você está falando de educação e você quer puxar um ponto, você fala assim, os professores são um pilar da educação, por isso eles devem ser muito bem tratados. Então você está usando uma comparação. Então você pode falar assim como uma casa construída sobre um pilar, ou uma construção sobre alguns pilares, se tiver um desses pilares retirados, vai ruir, vai cair. Também a educação carece dos professores, ou a educação necessita de um sistema, ou a educação necessita de uma boa liderança. Então você coloca esse exemplo no que você estiver defendendo. Você viu? Eu posso estar falando de professor, eu posso estar falando de liderança, eu posso estar falando de sistema, eu posso estar falando de materiais básicos, eu posso estar falando de várias coisas, e eu estou usando esse mesmo exemplo para deixar uma imagem na cabeça da pessoa, tá? E outra também, a gente pode falar do time, de qualquer esporte. Você pode usar um time de basquete, um time de futebol, e falar, por exemplo, sobre a importância do cuidado com o todo. Ali no pilar a gente estava falando do cuidado com uma coisa, então você está defendendo o cuidado de uma coisa
a importância de uma coisa naquele todo. Pode ser a saúde na sociedade, a educação. Então a educação é um pilar da sociedade, a saúde é um pilar da sociedade, segurança. Então você pode usar aquele exemplo. Agora, quando a gente vai falar de um todo, eu estou falando de várias coisas, da importância de vários pontos em um mesmo sistema. Eu posso falar, por exemplo, de um time. Assim como num time de futebol todos os jogadores precisam estar alinhados, precisam estar jogando em unidade com o mesmo propósito, por exemplo, também deve ser o caso que você vai exemplificar, entendeu? Então, o pilar você pode usar como um exemplo de uma coisa, e o time de algum esporte você pode usar como exemplo de um todo. Isso aqui que eu falei foram só algumas possibilidades, tá? Para que vocês entendam. Mas você vai usar o que vier na sua cabeça. Obviamente, tem que ter ligação, tem que ter alguma lógica. Não adianta colocar qualquer coisa. Mas a analogia é simples, só que tem que ter aquele feeling de perceber se você não está falando uma coisa que não tem nada a ver. E aí, eu coloquei também, fora esses exemplos que eu dei, algumas palavras que são pontes para você usar uma comparação, fazer uma analogia. Que palavras? Como, tal qual, semelhante a, parecido com, quanto, do que, lembra a. Então, por exemplo, você está falando de alguma coisa, você faz a comparação, usa o que você está comparando, e você fala como tal. Então pode ser, você está falando, como eu havia dito, os professores são tão importantes para a educação como um pilar é importante para uma construção. Exemplo. Ou tal qual um pilar é importante. Ou semelhante a um pilar. Esse é só o exemplo que eu estou utilizando. Mas essas palavras que eu deixei aqui. Como, tal qual, semelhante a, parecido com, quanto, do que, lembra a, e várias outras palavras que você talvez já tenha aí na sua mente, é o que vai fazer essa ponte. Então você vai pegar o seu argumento, essa ponte e a comparação. E por fim eu coloquei sobre as possibilidades. Quais são as possibilidades? O que eu posso usar como exemplo? Lembrando da importância da coerência, da lógica naquilo que você vai estar falando, você pode usar qualquer coisa que facilite o entendimento da pessoa. Então, você pode usar um filme, um personagem de um filme, a história de um filme. É claro que você não vai colocar no seu texto inteiro os 3 parágrafos falando do filme. Não, tem que ser uma coisa breve, uma coisa que seja fácil e que normalmente as pessoas se lembrem. Se for falar de algum personagem, que seja um muito conhecido, entendeu? Com filme é um pouco mais difícil de fazer, mas filmes, séries, mitologia, exemplos do cotidiano, animais, questões de construção básica, como eu falei do pilar. Então, coisas do cotidiano são sempre melhores para isso, porque você tem mais facilidade de não errar. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje é sobre isso. A gente tá a cada dia aprendendo uma coisa nova, e eu acho muito importante essa forma de argumentação, porque todos vocês conseguem, como eu dei exemplo, qualquer coisa que você consiga utilizar para iluminar, para ilustrar o que você está querendo defender, o que você está querendo criticar, serve como uma comparação. Isso já vai deixar o seu texto muito melhor. É muito melhor do que você dizer assim, os professores são fundamentais para a educação. É muito melhor você dizer, os professores são fundamentais para a educação, assim como um pilar, tudo aquilo que eu falei. Então a pessoa, nossa, é verdade. Aí vem aquela imagem na cabeça da pessoa. Assim como eu também dei o exemplo na semana passada da citação. Os professores são fundamentais para a educação segundo tal pessoa. Então, você dá um peso, você deixa aquilo ilustrado, você cria uma autoridade naquilo. Então, para isso que servem esses tipos de argumento. Como eu disse, não existe porque sim nos nossos textos aí. Não existe porque sim, porque não. Não. Aqui você sempre tem que trazer algo que ilustre, trazer algo que dê autoridade,
E é esse o tipo de argumento que a gente está ensinando aqui para deixar o seu texto muito melhor e você conseguir conquistar o seu diploma. É isso aí e até a próxima.